Capítulo 13, Ezequiel. E a palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel e dize a esses videntes que só profetizam o que o coração vê. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Ó Israel, os teus profetas são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem fizestes uma cerca para a casa de Israel, para que, no dia do Senhor, permaneça firme na luta. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: O Senhor diz, mas o Senhor não os enviou, e esperam que seja cumprida a palavra. Acaso não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas, quando dissestes: O Senhor diz, apesar de eu não haver falado? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Coloco-me contra vós, porque falastes ilusão e tivestes visões falsas. Diz o Senhor Deus: A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e adivinham mentira. Não pertencerão ao conselho do meu povo. Não estarão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que desviaram o meu povo, dizendo: Paz, quando não há paz, e quando fazem uma parede, rebocam-na com argamassa fraca. Dize aos que rebocam com argamassa fraca que ela cairá. A chuva forte virá, bem como chuvas de pedras, e um vento tempestuoso a rachará. E, quando a parede cair, vos dirão: Onde está o reboco que fizestes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: No meu furor eu a racharei com vento tempestuoso, e na minha ira farei cair forte chuva, e na minha indignação grande chuva de pedras para a consumir. Derrubarei a parede que rebocastes com argamassa fraca e a jogarei por terra, de modo que seja descoberto o seu fundamento, quando ela cair. Morrereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam com argamassa fraca. E vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram, isto é, os profetas de Israel, que profetizam a respeito de Jerusalém, e sobre ela têm visões de paz, sem que haja paz, diz o Senhor. Subtítulo: Ai das falsas profetisas. Ó filho do homem, dirige o rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu próprio coração, e profetiza contra elas. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Ai das que costuram pulseiras mágicas no braço e que fazem véus para a cabeça de pessoas de toda a estatura para caçar as vidas. Por acaso caçareis as vidas do meu povo? Prendereis suas vidas para vosso proveito? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, matando quem não havia de morrer e mantendo vivos quem não havia de viver, mentindo ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Coloco-me contra vossas pulseiras mágicas, com que caçais as vidas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as vidas, vidas que caçais como aves. Também rasgarei vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e eles não estarão mais em vossas mãos, para serem caçados. E sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, sem que eu o tenha entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, portanto, não tereis mais visões falsas, nem fareis mais adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 14, Ezequiel.
Subtítulo: O castigo dos idólatras. Então alguns dos anciãos de Israel vieram a mim e se assentaram. E a palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos e puseram o tropeço da sua maldade diante deles mesmos. Devo eu ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: aquele da casa de Israel que der lugar no coração aos seus ídolos e puser o tropeço da sua maldade diante de si, e for ao profeta, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe conforme os seus muitos ídolos, para que possa reconquistar o coração da casa de Israel, que se distanciou de mim por causa de seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e deixai os vossos ídolos. Desviai o rosto de todas as vossas abominações, porque aquele da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se distanciar de mim e levantar ídolos no coração, e puser tropeço ímpio diante de si, e for ao profeta para me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe por mim mesmo, e voltarei o rosto contra esse homem, e farei dele um sinal e um provérbio, e o exterminarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e eu o destruirei do meio do meu povo Israel, e levarão o seu castigo. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine com todas as suas transgressões, mas que seja o meu povo e eu seja o seu Deus, diz o Senhor Deus. Subtítulo: A justiça da punição divina. A palavra do Senhor veio a mim novamente. Filho do homem, quando um povo pecar contra mim, agindo de modo traiçoeiro, estenderei a mão contra ele, cortarei sua provisão, enviarei a fome contra ele e exterminarei do seu meio homens e animais. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a própria vida. Diz o Senhor Deus: se eu fizer animais selvagens passarem pela terra e estes a devastarem, de modo que ela fique abandonada, e ninguém passe por ela, por medo das feras, mesmo que esses três homens estivessem ali, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, não livrariam nem filhos nem filhas. Somente eles se livrariam, mas a terra seria arrasada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, de modo que extermine dela homens e animais, mesmo que aqueles três homens estivessem ali, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filhos nem filhas, mas somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar a praga sobre aquela terra, derrubar sobre ela o meu furor com sangue, para exterminar homens e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam a própria vida por sua justiça. Pois assim diz o Senhor Deus: muito mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, os animais selvagens e a praga, para exterminar homens e animais. Mas, se ainda restarem nela alguns sobreviventes que levem para fora filhos e filhas, quando eles saírem ao vosso encontro, vereis as suas obras e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, de tudo o que trouxe sobre ela.
E sereis consolados, quando virdes a sua obra e os seus feitos, e sabereis que não foi sem razão que fiz tudo quanto tenho feito a ela, diz o Senhor. Capítulo 15, Ezequiel. Subtítulo: A madeira inútil da videira. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que a de qualquer árvore do bosque? Acaso a sua madeira é usada para fazer alguma coisa? Ou se faz com ela alguma estaca onde se pendure alguma coisa? Quando é lançada no fogo para queimar, e o fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio dela também fica queimado, serve para alguma obra? E, quando estava inteira, não servia para nada, muito menos se faria com ela alguma obra se estivesse consumida ou carbonizada pelo fogo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: assim como entre as árvores do bosque entreguei a madeira da videira para alimentar o fogo, entregarei também os habitantes de Jerusalém. Virarei o rosto contra eles, sairão do fogo, mas o fogo os devorará. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver virado o rosto contra eles. Farei da terra um deserto, porque eles agiram de modo traiçoeiro, diz o Senhor Deus.